A Casa dos Budas Ditosos, capítulo 11 e capítulo final. A formação dele foi impressionante. Magnífico aluno, professora genial. Como já contei, peguei matéria bruta, ele não sabia trepar, não tinha compreendido nem aspectos relativamente elementares, tais como a desnecessidade de ficar agindo como se o pau fosse um pistão com arritmia e caprichando em estocadas, quando todo bom homem sabe que, na verdade, basta ele se encaixar e ficar indo e vindo em movimentos suaves, quase imperceptíveis, quase como um amortecedor de um Rolls Royce. Estocada tem seu lugar, mas como efeito especial, como componente de um determinado cenário, como um solo de jazz improvisado, nada de prática habitual. E ele tinha uma ejaculação prematura, que ataquei logo com Masters e Johnson. Funciona. Nosso serviço público, redivulgação de uma técnica inexplicavelmente esquecida. O candidato se desmancha em ejaculações assim que penetra. No começo, tudo bem, mas depois enche o saco. Que fazer se o candidato vale o esforço? Consultem Master e Johnson para maiores detalhes, mas o básico eu posso transmitir. Criem clima de sacanagem. Clima criado, fiquem nus. Ficando nus, toquem uma punheta nele e peça que lhe avise na hora em que estiver prestes a gozar, ou seja, daí a 4 segundos. Quando ele avisar, pegue a punheta imediatamente e aperte o pau dele pela base. Funciona. É difícil de acreditar, mas funciona. Nem requer muito know-how. Paulo Henrique reagiu belamente ao tratamento. Hoje, goza na hora em que quer. E eu digo, goze. E ele goza. É perfeito. Ele agora se sente muito mais seguro, com muito mais poder. Que maravilha uma bela esporrada. Nisso eu tenho um tantinho de inveja dos homens. Que riqueza simbólica insuportável que há numa esporrada. Como o homem pode explorar bem isso para o seu deleite? Como as mulheres gostam, como é bom saber que se está sendo magicamente irrigada. Que coisa mais lindamente atávica. É bom ser bicho. Para mim, sem esperma derramado, não existe sexo com homem. A camisinha é uma castração fundíssima. É uma privação cruel para as mulheres. Mas evidentemente é que a moldagem não ficou nisso. Foi total. Ele era um homem completo e não sabia. Certamente nunca viria a saber se não me conhecesse. Ele hoje curte tudo que eu curto. Aprendeu com rapidez e entusiasmo. Só tinha, por exemplo, umas experiências homossexuais na infância, cuja memória aprendeu a reprimir. E na adolescência tinha comido umas 3 vezes um médico que lhe deu dinheiro. Fato que ele só me contou depois de muita conversa persuasória. Usei a mesma técnica consagrada que eu e muitas mulheres mesmo. Ah, se eu tivesse estatísticas, que susto não tomaríamos. Usamos e que já descrevi. É só livrá-lo com paciência e compreensão da insegurança em permitir que acordemos nele sentimentos já tão represadinhos que parecem mortos. Decepcionar-se com ele, com moderação, discrição mal disfarçada, uma trombinha ou uma palavrinha eventual ou outra, porque ele acha ótimo que você transe com outra mulher, mas não admite para ele nenhuma forma de relacionamento com outro homem. Seja moço, seja velho, seja dando, seja comendo, seja apenas pegando. Portanto, considera você inferior. Mas, na verdade, você deixa claro que o inferior é ele. Então, vão se dando os reforços e sanções certos
tipo Skinner mesmo, até que um dia pinta. Se não pintar, é porque ele não vale a pena, a não ser que se queira continuar a ser fiel a um bestalhão impenitente. Muito aquém da gente em versatilidade e sensibilidade. Enfim, um sensaborrão limitado, destituído de verdadeiro atrativo. Mas isso é comparativamente raro. Soube de muito poucos fracassos nessa área. Quando ele sente que a mulher é sincera, ele embarca. E a adesão de uma boa amiga, que ele queira comer ou cuja opinião ele respeite, é fácil de obter e às vezes é a espoleta. Eu mesma, há séculos, já dizia coisas como: nós duas tínhamos muita vontade de trepar com você, mas agora que você se revelou esse homenzinho, perdemos a vontade. Ganhei assim muitos, ou mais ou menos assim. Quer dizer que, no fundo, você se considera superior a Fernando, porque ele pegou no seu pau sem exigir reciprocidade. E você quer que a gente ache você gostoso por isso, quando é revoltantemente o contrário? Eu dizia isso com sinceridade mesmo, não mantendo o tesão em um homem que não faz pelo menos tudo o que eu faço. Chega de caretice, a vida é curta. Só tem é que cumprir. Se você diz uma coisa dessas e ele adere, e você lhe dá logo recompensas e reforços generosos, é uma sacanagem. Tende a tentar nisso no começo. Tem que ajudar os pobres nos primeiros passos. Depois eles pegam a embalagem. Para muitos é difícil. É preciso dar muito apoio. Mas, quando ele adquire certeza de que as mulheres em torno estão a fim de sacanagem e não de ficar julgando que ele é isso ou aquilo porque ele transa com um homem, antes, muito pelo contrário, ele embarca e é muito mais feliz. E as mulheres, muito mais felizes. As mulheres transmitem sinceridade nessas ocasiões, porque estão de fato sendo sinceras. E às vezes até ficam ansiosas, descobrem que precisam de uma coisa da qual antes não tinham plena consciência. Descobrem que foi metido na cabeça delas por interessados que, por alguma razão inexplicável, trans entre duas mulheres é mais bonitinho. Pode ser para muitos, mas para outros tantos não é. Para os normais é tanto quanto, embora diferentes, ambas estética e sexualmente curtíveis. Por que é bonito uma mulher transando com outra e nunca um homem transando com outro? All in the eye of the beholder. Tudo está no olho de quem vê, é claríssimo. E fizeram os olhos dela. E aí um belo dia dá-se e descobre que adoraria ver o homem dela penetrando outro homem. Preferivelmente um homem que ela também pudesse ter, ou não, ou vice-versa. Ou vice do vice da versa, do verso da vice. Cada um é uma coisa. Vive a diversidade biológica e cultural. Sejam sinceras, pensem nisso sem filtros babacas. Olhem umas fotos de homens machos se enrabando e se chupando. Claro que é um barato. Aqui vocês têm direito, principalmente aquelas fotos em que está com pinta de viado clássico. Mas simplesmente um homem enraba o outro de frente, um de pernas para cima e outro de lado, ao meter fundo, obrigado a roçar a barriga no pau ao que lhe está sendo enrabado, ambos se olhando ou de olhos fechados. É lindo. Mentira de quem diz que não é lindo. Senso estético distorcido e atrofiado. Assim como os viados do tipo Father Bill, que se imunizaram contra a beleza de uma xoxota. Porque há tanto mercado para essas fotos, muito mais do que o mercado gay reconhecido.
Por que há tantos prostitutos cada vez mais? Porque as pessoas estão podendo ter cada vez mais acesso mais fácil. E daí a pouco, se houver progresso, vão para com intermediários de agir diretamente. Nada de ir arriscar ser assaltado na rua, levar um amigo para casa e se comerem os dois, a mulher participando ou não, mas provavelmente sim. Eis que ninguém é de ferro e deve ser assim, porque dificulta a ação dos entulhos neolíticos. Se você for olhar, a maioria dos veados superiores continua veada, mas fez ou faz filhos. Não tem medo de xoxota, só prefere outra coisa, podendo escolher. Perfeito. Única atitude sadia entre veados e sapatonas superiores. Entre homens e mulheres superiores é a norma. Muitos veados e sapatonas que eu conheço não tiveram filhos por relaxamento, não por ojeriza. Foram adiando, e aí ficou tarde. E também não era uma coisa imperiosa, como não é entre muitos dos chamados héteros puros, espécie esquisitíssima. Tanto mais eu penso, mais eu acho que não existem, são unicórnios. Agora, resumo minha tese explicitamente. Claro que não estou dizendo novidade nenhuma. Nada do que se diz é novidade, especialmente isto. Muita gente já disse isso, sou apenas uma vulgarizadora veemente. Heterossexualismo exclusivo, limitação. Homossexualismo exclusivo, limitação. Bissexualismo, normal. Tanto assim que há na infância desperta em todos e todas, sem exceção. Pansexualismo, o futuro. Se até não acabarmos com a espécie por força de vícios de origem e só fizermos piorar e jogarmos fora a chance de universalizar a força agregadora do amor. Não duvido nada que um físico quântico, desses que ficam malucos porque não sabem explicar com os termos deles aquilo que não dá para explicar com os termos deles, ou se quer explicar, venha a adicionar, se não já adicionou, o conceito de amor romântica à física das partículas. Não adicionariam sabor, cor, não sei o quê. A exclusividade, os exclusivos inteligentes e sensíveis sabem disso. Os que não saem dessa situação deprimente é porque não encontraram ajuda. É no mínimo medíocre e expoliativa. A mesma técnica de despertar consciência deve ser aplicada nos casos bem menos fáceis de achar, em que a mulher resiste seriamente à ideia de ir para a cama com outra mulher. Nesse ponto, as mulheres se beneficiam do machismo que mitificou a transa entre mulheres e lhes conferiu um status estético fajuto, muito superior ao homossexualismo masculino. Tanto isso não é natural que durante muito aconteceu o contrário. Acontecia na Grécia, acontecia em Roma. Antinatural uma conversa, empulhação conciliar, brochura calvinista, viadagem anglicana enrustida. Tudo isso e o resto que conhecemos. As mulheres, mesmo as mais quadradinhas, há muito tempo se livraram das culpas por haverem transado com amiguinhas na infância. Nem lembram. A sociedade faliforme não dá a menor importância a essas coisas. Não são nem transgressões interessantes. Nada disso, na verdade, foi apenas outra conferência. Elas me pegaram desprevenida. Eu apenas queria mostrar como arrumei esse esquema invejável com Paulo Henrique e como fiz dele um homem completo. Já tinha contribuído para muitos casos desses. Continuo a contribuir, até com a ajuda dele, mas ele foi total, foi realmente uma escultura. Não tive filho, mas tive algo de mais meu. Duvido que alguém pudesse ter feito de um filho o que fiz dele. Nunca. Já era obra para encerrar minha vida, mas felizmente minha vida não se circunscreveu a isso. Foi dedicada mesmo a uma missão.
E eu levei essa missão a consequências possíveis e impossíveis, com uma dedicação que nunca esmoeceu. Eu fiz o bem a muita gente, e cheguei ao ponto de dizer isso sem orgulho, apenas com contentamento. Eu já falei muito em Deus aqui. Fica difícil dizer que alguém acredita tanto em Deus e falar tanto de sacanagem. Minha resposta é como se eu dissesse: desculpa, assim não dá para conversar. Eu serei então a voz de Satanás, sem dúvida. Mas não, lamento dizer-lhes, lamento mesmo, porque sei que isso vai fazer muitos sofrerem mais do que no inferno. Mas eu sou a voz de Deus, não só porque é a voz da luz e da inteligência, né, a voz de Deus, mas porque sou mesmo a voz de Deus. Não sou profeta, muito menos o Messias, mas sou a voz dele. Como na teofania do livro de Jó, onde estáveis, quando ele criou as fêmeas e os machos e lhes deu cada centelha de desejo cego um pelo outro, e lhes deu como misturar-se livremente um com os outros? Onde estáveis, quando ele criou todos os mistérios que levam ao desejo e à tesão e tornam sublimes os abraços? Onde estáveis, quando ele criou as ânsias imortais que agora forcejais por sacrilegamente abafar e matar? Onde estáis, depois que ele vos deu o poder do prazer inocente e agora cuspis neste poder e pretendeis que vossas palavras valham mais do que as dele? Não sou a voz de Satanás. Satanás odeia a luxúria, não é invenção dele, assim como a bondade. Tanto uma quanto a outra, Satanás usa somente para seus fins malévolos. Eu sou a voz de Deus, sou uma das vozes de Deus e não estou maluca. Ou por outra, posso estar como qualquer um pode estar, o que faz com que a palavra perca o sentido. Seria o caso de perguntar que religião estranha é esta que eu professo? Eu mesma não sei. Professar mesmo, acho que não professo nenhuma. Detesto religião organizada, qualquer que seja ela. Agora estão organizando até candomblé. É uma praga. A religião mais lindamente desorganizada do mundo. E agora eles querem cobri-la de regras. Já li o Livro dos Espíritos. Achei que ia achar um bestialógico, mas não achei nada disso. Pelo contrário, gostei muito. Mas também não sou propriamente espírita e acredito que deixaria um bom espírita chocado se dissesse a ele que a principal razão por que quero reencarnar é que na outra reencarnação eu planejo comer quem, por bobeira, deixei de comer nessa. Também penso nisso quando vejo ali meus Budas. Não deixa de ser verdade, embora talvez não seja essa a principal razão. Não há a principal razão. Na realidade, eu não quero reencarnar. Acho essa obrigação um saco. Não, eu não queria reencarnação. Acho que não posso compreender como continuo católica do jeito que fui criada. E, veja você, sempre honrei seu santo em nome, embora eu nunca tenha aceito o magistério da igreja. Eu nunca blasfemei, jamais saiu da minha boca uma blasfêmia, uma queixa contra ele, só louvor. Minha doença, antes que ela me acabe e ninguém saiba o que fui, é um aneurisma no meio do cérebro, inoperável. Sempre esteve aí, só soube faz algum tempo. No começo me assustei,
mas não levei 2 dias assustada. Achei que será uma boa morte, provavelmente rápida. Já deixei instruções para doarem o que puder ser doado, e tocarem fogo no resto e socarem as cinzas onde quiserem. Mas não era uma boa razão para eu me maldizer e blasfemar? Ser avisada de que, a qualquer dia, a qualquer hora, dormindo ou acordada, minha cabeça pode explodir em sangue? Claro que não. Morre-se de algum jeito e considero o meu bom. Não seria tão bom se eu seguisse as prescrições, mas eu não dou a menor importância a quase nenhuma delas. Ajo como sempre agi, minha vida inteira. Blasfemo nada, só agradeço. Faço tudo que me dá na cabeça. Não quero saber de limitações. Eu não pequei contra a luxúria. Quem peca é aquele que não faz o que foi criado para fazer. E eu fiz o que ele me criou para fazer. Não quero entender nada. Quero acreditar, mas não posso ter certeza. Não se pode ter certeza de nada. Que Deus me terá em sua glória, eu sei que Ele agora está rindo.